De volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E olha, eu vou ter que falar alguma coisa pra vocês, viu? Rambo roubou na prova, ludibriou a Raquel, e aí a prova foi cancelada e ele voltou pra zona de risco. E deu o maior bafafá durante a madrugada com o Guipa, uma briga ali, porque afinal, o Guipa sempre foi acusado de ser mau caráter e tal. E agora ele foi a desforra, né? Porque ele chegou e disse lá, pô, cansei de vocês me acusarem de ser mau caráter, cansei de vocês me acusarem de ser o que eu não sou, cansei de vocês aqui ficarem falando coisas de mim, quando o outro ali roubou a prova, o outro ali fez isso desde a vila, não é de agora. Então, tipo, ele tá muito revoltado com o que o Rambo fez ali. E sim, gente, quem viu a prova da virada, viu que teve um momento que o Rambo se aproveitou de um comentário que a Raquel fez. Ele fez uma pergunta na malícia, a Raquel respondeu essa pergunta, e aí ele fez um comentário que disse que isso o ajudou a chegar na resposta. Ele falou isto no palco, tá? Lá na hora da execução da prova. E aí depois, lá quando eles estavam voltando, segundo o que falou o Fernando e a Anaí, ele mesmo admitiu que sim, aquela resposta foi ajudada pelo que a Raquel falou. Ele admitiu. Esse vídeo rodou ali o X, rodou o Instagram. E a partir daí foi feita uma cobrança em cima do Carelli, foi feita uma cobrança em cima da Record sobre uma posição. Que posição eles vão tomar em cima disso? Porque, olha, não é certo, não é correto o que o Rambo fez. O Rambo foi lá, falou com a apresentadora, foi lá, ludibriou a apresentadora para obter uma vantagem no jogo, para obter uma resposta correta. Então, a situação é assim, e eu vou te contar tudo tal que aconteceu. E foi assim que a prova foi anulada e o Rambo voltou para a zona de risco. E até onde eu estou vendo, gente, pode ser que o Rambo permaneça no jogo? Pode ser, tá? Eu não vou dizer pra vocês que o Rambo vai ser eliminado já, não. Pode ser que realmente ele permaneça. Mas pode ser que ele seja eliminado por causa disso, tá? Porque muita gente que gosta da Raquel Sherazade não gostou nem um pouco da atitude que ele teve de ludibriar a apresentadora e tirar uma vantagem no jogo. Lembrando, tá, que essa não é a primeira vez que o Rambo faz isso no jogo. Ele já fez isso em várias provas, desde a vila. Inclusive, a prova mais falada da vila. Aqui ele tava ali naquele guindaste, naquele negócio ali suspenso. E aí tava ele e a moça, a Mai. E aí, como ele queria ganhar os 10 mil reais, ele balançou o guindaste pra Mai cair e ele ganhar os 10 mil reais. Então, todo mundo ali dentro falou da atitude dele, da forma como ele foi desleal naquela prova, a forma como ele foi completamente injusto ali. Eu falei na época pra vocês o quanto o Rambo foi. E eu disse pra vocês que não ia ser legal a forma como ele agiu, né? Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês o que aconteceu nessas últimas 24 horas, mas vamos dizer pra vocês o seguinte. Olha, uma hora o que o Rambo fez ia se voltar contra ele. Uma hora o que o Rambo tentou fazer ali, uma hora o jogo e tal, ia se voltar contra ele. Por mais que as pessoas digam que, ai meu Deus, o cara tem sorte, isso e aquilo. Não, gente, isso não foi sorte, não foi só uma questão de sorte. A prova era de sorte? Era só na parte ali, tá? Que você tinha que saber as gavetas. E nem ali era sorte. Eu vou já explicar pra vocês como é que aquilo funcionava. Ali era uma questão de entender as sequências e tal. Ali era muito fácil também você conseguir ludibriar as coisas. Era muito fácil você conseguir perceber como aquilo funcionava. Não era tão difícil assim. No fundo, né? Rambo ali acabou se dando bem, usando ali de informações que ele ludibriou a apresentadora. E agora tá aí na zona de risco por causa disso. Mas vamos lá comentar para vocês o que aconteceu nessas últimas 24 horas. E olha só, né? Vamos ter que voltar ali para a zona de risco, né?
um pouquinho lá, no momento da votação começar, o Rambo tava lá falando com o Guipa tava contando lá sobre a Casa Verde, porque ele e o Rambo vieram da Casa Verde. E aí eles começaram uma discussão, porque o Rambo estava contando a visão dele do jogo que ele vinha fazendo ali na Casa Verde. Porque o Guipa disse que lá na Casa Verde sobravam camas para dormir em determinado momento do jogo. E de uma certa forma, sim, é verdade, o Guipa não estava mentindo. Sobrava camas, em determinado momento, sim, sobrava. A Casa Verde era a casa mais confortável da vila. Era a casa que mais tinha camas ali. Se eu não me engano, eram 9 camas para 16 pessoas. Então, dava para se revezar e sobrava cama mesmo, para as pessoas dormirem ali. Não havia tanta necessidade das pessoas dormirem no chão. Só que o Rambo disse ali, rebateu e disse que era mentira do Guipa, que não sobrava cama para ninguém e que tinha pessoas, sim, que dormiam no chão e tal. E aí o Guipa falou, não, eu não tô falando do teu jogo, eu não tô falando de você, eu tô falando de mim, da estratégia que eu usei ali, das pessoas com quem eu dividi o jogo ali e tal. Não estou falando do que você fez ali dentro, do que você fez ali e tal. Aí o Rambo disse, não, sobrava cama para você, não sobrava cama para mim. E aí o Guipa disse assim, não, sobrava cama para quem era esperto em ter as melhores relações ali para conseguir sobrar. E sim, de fato, o Guipa não está tão errado em afirmar isso. E não só ele, qualquer pessoa ali dentro da casa, de todas as vilas, aliás, da Casa Azul, da Casa Laranja, conseguiam se dar bem de acordo com as relações que eles tinham lá dentro. Essa é, inclusive, a síntese da Grande Conquista. Você precisa ali se dar bem de acordo com a forma como você acaba convivendo com as pessoas. Se você tá ali com as pessoas, se você ali consegue ter uma boa convivência, você convence a pessoa a te ceder uma cama por uma noite e tal, as coisas vão sendo assim ali. Então, o Rambo naquele momento ele não tinha de fato uma boa convivência com ninguém lá dentro, ele não tinha essa boa convivência e a única pessoa com quem de fato tinha uma boa convivência ali era o Bruno. E aí o Guipa então falou que o Rambo nunca foi o rival dele. O Guipa falou, o meu rival nesse jogo, tanto aqui na mansão quanto lá na vila, era o Bruno, não era você. Você nunca foi meu rival, você nunca foi um problema comigo. Você nunca foi o meu problema. É você que cria um problema na sua cabeça. E aí depois ele falou ali, ele disse que o Rambo, na verdade, é só um vaso de samambaia que tá ali todo o tempo posando de bonzão, querendo passar a ideia de ser espiritualmente evoluído sem ser, porque na verdade ele não é tão evoluído assim, mas quer posar, ele nunca admite um erro, né? Se vocês repararam, o Rambo nunca admite o erro, nem agora nesse momento que ele errou ali, que ele roubou a prova, ele admitiu que ele estava errado, ele não admitiu que ele estava errado, ao contrário, ele disse que a produção do programa é que estava errada, tá? Foi isso que ele falou, que a produção do programa estava errada e que ele ia aceitar porque essas não eram as regras deles, mas não a regra dele, tá? Isso foi o que o Rambo falou, tá? Mas vamos chegar lá, já já. E aí os dois começaram a discutir, aí o Rambo disse ali, vem, tô te chamando lá pra gente lutar boxe, vem, tô te chamando pra gente ir pro boxe, não sei o quê. E aí o Guipa disse assim pra ele, consegue o patrocínio que eu vou lutar esse boxe com você, não sei o quê, consegue o patrocínio e tal. Os dois ali discutiram, mas foi só isso aí mesmo, tá? Só essas provocações aí. E aí depois da zona de risco, o Breno foi procurar o Haddad e contou pro Haddad que o Caio falava mal dele o tempo todo. E aí o Fernando, ao mesmo tempo, estava chorando ali, aos prantos mesmo. O cara estava chorando
por causa do que tinha acontecido ali com o Felipe. E aí, assim, ele contou pro Haddad os detalhes do acordo, né, ou do tal acordo aí que ele havia feito com o Caio. Só que assim, né, vamos ser sinceros, esse acordo ainda tá muito escuso para todo mundo ali dentro. Esse acordo ainda tá muito, mas muito, assim, nebuloso, porque o Caio diz uma coisa, o Breno diz outra. A única coisa que nós sabemos sobre esse acordo é o seguinte, aquilo que foi mostrado na televisão, tá? Porque eu devo ressaltar para vocês o seguinte, o Play Plus não mostra tudo que a gente quer ver, tá? O Play Plus não mostra todas as cenas. Então não dá pra gente saber exatamente o que foi passado ali do tal do acordo que o Breno menciona. Não dá pra saber exatamente se a conversa deles foi neste termo, tá? Eu lembro que rolou uma conversa deles no banheiro, porque isso aí o Breno menciona. Mas a conversa deles no banheiro foi no momento em que eles estavam tentando chegar a um consenso. Eu te falei disso nesse vídeo aí no card. E aí, ele contou esses detalhes pro Haddad. Ele disse ali que foi necessário usar o nome dele ali para justamente fazer o Caio ser desmascarado, para provar que o Caio sim combinava votos, que foi necessário mostrar que o Caio também fazia as coisas que ele dizia que era muito ruim nos outros. Então, ele também contou pro Haddad que o Caio falava mal dele o tempo todo, que o Caio chegava, falava horrores dele e tal. E aí o Caio se aproximou do Haddad naquele momento para conversar com ele e tal. E aí o Haddad, nesse momento, não quis conversar com o Caio. O Haddad disse que depois ele conversaria com o Caio, porque ele ia consolar ali o Fernando, que estava ali se sentindo muito mal. E aí o Fernando continuava chorando ali dentro, o Fernando continuava chorando no sofá. Tava lá a Lisiane, tava lá o Céu, tava lá a Anne tentando ali ajudá-lo por alguns momentos, porque afinal ele estava inconsolado. E aí o Haddad defendeu ali, o Haddad começou a gritar com todo mundo ali e falou, o cara nunca apontou nada aqui, o Felipe, o cara sempre foi ali tranquilo, mas a primeira vez que o Fernando aponta a atitude aí do Felipe, de ter chamado ele de mocinha, não sei o que aqui dentro, vocês vão lá e fazem isso com ele e tal. Vocês estão vendo aí que vocês estão fazendo com o Felipe, não sei o que e tal. Gente, nesse primeiro momento aí, o Haddad estava muito revoltado. Agora, eu não sei se ele estava revoltado pelo fato do Breno ter revelado que a votação, a indicação dele para a zona de risco na semana passada havia sido por causa do tal do acordo para fazer o Caio se comprometer de propósito, pelo que o Breno falou, ou se foi por causa do que o Felipe fez ali com o Fernando. De fato, não dá para saber. O Haddad estava muito revoltado, ele abraçou o Fernando diversas vezes ali e disse que ele estava lá com o Fernando, do lado do Fernando, que os dois iam voltar para o jogo sim, que os dois iam estar juntos ali e tal. E aí depois a Anne voltou ali e continuou conversando com ele, continuou consolando ele. Disse que entendia, que agora ela conseguia compreender melhor o porquê que o Fernando agia às vezes desse jeito, ela conseguia compreender melhor o porquê que ele agia assim, às vezes de uma forma explosiva e tal. Ela consolou ele, ela conseguiu deixar ele mais calmo nesse momento aí, depois de tudo que aconteceu. E aí o Caio começou a brigar com o Breno, exatamente por causa do tal do acordo. Aí continuou brigando ali, porque fez o tal do acordo ou não e tal, porque era o tal do acordo aqui, o tal do acordo ali, eles continuaram a briga lá do tal do acordo. Então essa discussão ali era a mesma de sempre, gente, tanto que assim que eu nem vou me alongar muito nessa discussão.
Só que a Anne ficou muito incomodada com essa discussão ali do Caio, do Breno, e ela se levantou, ela gritou com todo mundo, ela pediu para todo mundo respeitar, para respeitar o espaço do Fernando, para respeitar o que estava acontecendo ali, porque o cara estava passando mal, o cara estava se sentindo mal com tudo que estava acontecendo com ele. Então, assim, ela até gritou, respeitem o espaço dele. Vocês não viram o que acabaram de acontecer agora? Vocês não viram o que acabaram de acontecer com ele? Respeitem o espaço, dá um tempo, parem um pouquinho essa briga, parem um pouquinho com isso e tal. E aí ela voltou lá, se sentou do lado dele, ele agradeceu porque ela deu esse suporte pra ele, e eles foram lá pro quarto, ele pediu pra se deitar e tal, porque ele tava realmente se sentindo mal. Assim, muita gente disse que ele estava atuando nesse momento. Eu não tenho com instrumentos para avaliar se o Fernando estava atuando ou não. Eu sei que o Fernando, às vezes, ele soa muito agressivo, eu sei. Ele já teve muitas cenas agressivas, eu já falei para vocês das várias e várias cenas agressivas que o Fernando teve aqui. Mas nesse momento em específico, tá? Porque ele me pareceu que ia ter um piripaque ali, tanto que o Haddad teve que segurar ele diversas vezes. Me pareceu que ele estava realmente passando mal. Então vamos dar esse crédito aí pro Fernando, de que ele realmente estava se sentindo mal, tá? E aí depois que ele foi lá pro quarto ali, o Breno começou de novo as provocações em cima do Caio. E aí ele foi falar pro Haddad tudo o que aconteceu ali no banheiro, na conversa do banheiro. O Breno revelou para todo mundo ali que estava na cozinha o tal do acordo que ele teria feito com o Caio enquanto os dois eram donos. E aí começou ali a conversa que o Breno falou, que o Caio só queria colocar esses nomes ali e o Breno ficava dizendo que não queria colocar esses nomes na zona de risco, mas que ele acabou tendo que ceder porque ele, quando entrou no quarto dos donos, sabia que ele ia para a zona de risco. E aí o Caio ficou assim, tu sabia que tu ia para a zona de risco? Sabia. E aí depois o Caio admitiu que sim, ele blefou na hora que ele falou do tal ali, da possibilidade dos dois empatarem ali, e que podia ser que ele ia para a zona de risco sim. Então o Caio meio que admitiu que sim, ele sabia que ele não ia para a zona de risco. Ele meio que admitiu que sim, ele também manipulou ali o jogo de uma forma a favorecê-lo. Ele olha mesmo e admite, sim, eu sabia mesmo que eu não ia para a zona de risco. Eu sabia que as chances de eu ir para a zona de risco eram menores do que as suas, que eram muito maiores. E aí o Breno fala, eu sabia que eu ia para a zona de risco. Então, eu resolvi fazer o seu jogo, resolvi fazer aquilo que você queria, resolvi fazer aquilo para te comprometer, para fazer aquilo que você acha que você estava dominando, quando na verdade eu estava fazendo você se comprometer. Então foi isso que o Breno disse, que esse era o combinado dele. E aí o Caio disse, não senhor, eu lembro muito bem do que eu falei, ali na hora, ali fora e tal. Só que o Breno, ele não estava falando necessariamente ali do momento em que os dois selaram um acordo ali fora. O Breno estava falando dos dois lá dentro do banheiro. E aí o Breno continuou dizendo que o Caio falava mal do Haddad o tempo todo, que o Caio queria mesmo era o Haddad na zona de risco de qualquer maneira, mas não queria indicar o Haddad completamente ou diretamente, porque não queria que o Haddad disputasse a zona de risco com os amigos e tal, porque era muito difícil e tal. E aí ele ressaltou a briga aí que o Haddad teve com ele e tal. Então ele lembrou ali das dinâmicas do Rodrigo Faro, quanto isso era difícil. E aí o Breno começou a dizer que o Caio morre de medo de brigar com o Haddad, que o Caio morre de medo do Haddad, então que o Caio não quer ter nenhum tipo de embate com o Haddad e tal. E aí quando a situação já estava mais controlada, o Haddad topou ir conversar com o Caio. E aí o Caio contou a versão dele, pelo menos parte da história, a partir do ponto de vista dele.
Nesse momento aí, o Haddad questionou o Caio sobre como foi que aconteceu esse acordo. Mais especificamente, ele quis saber, houve mesmo o aperto de mão? Só que o Caio não quis responder se houve o aperto de mão. E aí o Breno, lá atrás, começou a dizer, tá vendo como o Caio é? Ele vai negar se houve ou não esse aperto de mão. Ele vai dizer que não. E aí o Caio disse, vou ouvir aí direto da fonte, confia na fonte, vai. Confia na fonte que vai dar certinho aí a tua informação. E aí o Breno disse que o Caio apertou sim a mão dele e disse o nome do Haddad, que os dois combinaram sim, que eles não iam puxar o protegido um do outro. Então, se o Breno fosse para a zona de risco, ele não ia puxar a dona Geni. Se o Caio fosse para a zona de risco, ele não ia puxar a Lisiane. Em troca, os dois puxariam o Haddad, e que esse era o combinado deles. E aí, de novo, eles começaram a brigar, aquela mesma coisa. O Breno disse que ele fez isso tudo para fazer o Caio se comprometer e que esse era o grande jogo dele. E aí o Caio começou a debochar e disse, conta mais aí do seu hiper, mega, ultra master jogão que você fez e tal. E aí o Breno chamou ele de menininho, de criancinha e tal. E aí, no fundo, a discussão terminou ali com o Breno dizendo que o Caio estava desmascarado nesse momento. E o Caio largou a discussão e disse, vai lá, confia na fonte aí que vai dar certinho. E aí, de manhã, o Guipa foi conversar com o Haddad. Hoje o Haddad acordou cedo, né? Porque o Guipa acorda muito cedo, antes de todo mundo. E aí, nessa conversa que ele teve com o Guipa, com Haddad, aliás, eles começaram a fazer algumas críticas aí sobre os movimentos da casa. Nessa conversa, o Haddad, o Guipa, aliás, disse assim que a Anne não teve um bom jogo na formação da zona de risco. Ela, junto com a Lisiane, por exemplo, foi um jogo péssimo, porque se ela queria se salvar da zona de risco, ela poderia ter escolhido uma pessoa que ela tivesse mais certeza que poderia ir bater fácil numa zona de risco. E não necessariamente fazer o que ela fez, de puxar a Lisiane, já sabendo de uma certa forma que sim, poderia dar ruim para ela. Então ele diz assim, ó, quando ela puxa a Lisiane, ela faz um jogo ruim, porque ela, de uma certa forma, rasgou o roteiro do programa quando ela afirmou que ela já estava na zona de risco antes mesmo da votação acontecer. E aí ele lembrou que a própria Raquel jogou isso na cara dela, que ela já tinha se antecipado a esse movimento. Então ele também falou que a Anne não pensou na hora de escolher uma outra pessoa para ser dona junto com ela, e que ela queria muito ser dona, mas que tinham outras opções que fariam ela permanecer no jogo, ganhar imunidade, sem necessariamente ir para a zona de risco. Então ele fala, ela poderia simplesmente ter me colocado para ser dono junto com ela. Eu tinha certeza que eu ia para a zona de risco, eu podia ir para a prova da virada, vencia a prova da virada, colocava uma outra pessoa ali no meu lugar, ela estaria salvo, eu poderia estar salvo e outra pessoa poderia ser eliminada nesse momento. Ela poderia ter escolhido um monte de gente para escapar da zona de risco, mas ela não fez um jogo legal, ela fez um jogo complicado. E aí não tem como eu discordar do Guipa, né? E aí depois o Haddad entrou no meio da conversa e ele falou também que o pessoal ali dentro não faz muito e não traça essas estratégias e não gosta muito de ficar falando sobre o jogo e não gostam muito de pensar estrategicamente sobre esse jogo. Ao contrário, eles ficam ali tentando evitar fazer estratégias de jogo e só pensam nisso em momentos que são mais cruciais para o andamento desse jogo. Então, eles criticaram muito o Rambo e a Anne, que são os desafetos dos dois, mas especialmente o Rambo. Os dois disseram que os dois, tanto o Rambo quanto a Anne,
gostam de surfar na onda deles. E deixaram claro que o não posicionamento, por exemplo, da Tati Pink, acabou, por exemplo, prejudicando a própria Anne na formação da zona de risco ontem. O Guipa falou, inclusive, que a falta de posicionamento dela ali com o poder poderia, sim, se ela tivesse se posicionado, mudado as coisas. Eu falei para vocês que se ela tivesse votado ali antes, ela podia ter influenciado e a Anne não teria ido para a zona de risco, teria ido a Lisiane. Mas ela simplesmente não quis se posicionar. Ela simplesmente ficou ali naquela posição de dizer, de justificar que ela não tinha nenhum tipo de proximidade com a Lisiane e simplesmente salvou a Anne da zona de risco. Ela poderia simplesmente ter votado na Anne de forma estratégica ali para salvar a Anne e mandar a Lisiane para a zona de risco. O Guipa foi nesse sentido. Ela podia ter sido mais inteligente e ela não foi. Então ele joga isso. A Tati, ela precisa de ter mais posicionamento. E de fato ela precisa. E aí eles também falaram que o grupão ali, que eles chamaram de colônia de férias, e está ali numa zona de conforto, que ele diz assim. Uma zona de conforto que basicamente só vão nos mesmos, só apontam as mesmas pessoas, só falam das mesmas pessoas, não falam de outras pessoas, estão sempre nos mesmos lugares, não saem dos mesmos lugares, são sempre os mesmos apontamentos, são sempre as mesmas coisas. E aí ele disse que sim, às vezes é necessário ficar apontando as incoerências sim de pessoas próximas a você. Inclusive ele falou que o Caio é muito cheio de incoerências sim dentro do jogo, que o próprio Guipa também é cheio de incoerências no jogo e que ele vive apontando essas incoerências também. E aí ele também disse ali que para ele, pro Haddad, o Caio e vários outros colegas ali do grupão da colônia de férias estão numa zona de conforto, que eles mantêm os mesmos embates, só para não serem obrigados a se indispor com ninguém, justamente para burlar aí a dinâmica do programa, para burlar as coisas e para justamente evitar de que aconteçam algo que os faça se comprometer mais. E nesse ponto o Haddad tem razão. Nesse ponto aí o Haddad tem total razão. Eles não querem se comprometer com nada, eles não se comprometem. A única coisa que eles fazem é só fingir que estão se comprometendo. O Caio até tenta, gente. O problema do Caio é que ele acaba cedendo, às vezes, essa posição. Ele acaba cedendo quando, de uma certa forma, ele tem que pontuar. Ele não quer pontuar os amigos, ele vai sempre no adversário. Ok, ele não tá errado em pontuar o lado contrário. Só que, às vezes, assim, fica chato você ficar apontando toda vez. O Breno... É só o Breno, é só o Breno que tem dentro da casa? É só a Lisiane que tem dentro da casa? É só o Haddad que tem? É só o Guipa que tem? É só o Fernando que tem? Não, você tem ali o Felipe, você pode apontar o Felipe, que agora é um embate seu. Por que você não aponta o Felipe? Você tem aí a Tati, que tá colada no Felipe, por que você não aponta a Tati? Você tem a Anaí, que brigou com ele, por que ele não aponta a Anne? Tem várias outras formas ali que ele poderia usar para apontar e ele não aponta. Então aí o Haddad tem razão. É muito cômodo pro Caio apontar as mesmas pessoas e não se comprometer, porque fica muito confortável. E para os outros é a mesma coisa também. E aí depois o Guipa propõe ali pro Haddad uma aliança para os dois que estão se aproximando dessa reta final, né? Afinal, só faltam 2 semanas para o programa acabar, para combaterem a colônia de férias. Então eles ficaram muito indignados com a falta de posicionamento ali da maioria dos colegas. E aí os dois relembraram que os dois ali já tiveram brigas, os dois já brigaram, mas que a briga deles sempre ficou ali na margem do jogo, que eles nunca se desrespeitaram, nunca saiu dessa margem e tal, e que, assim, eles acham que os outros também deviam entender
que ali é um jogo e ali não é uma questão pessoal, ninguém ali tá brigando de forma pessoal. E que ele não imagina que isso possa acontecer entre uma Tati, um Felipe, um Rideu, entre o Caio, a Anne, o Céu e tal. E que sim, apesar deles jogarem individualmente, em algum momento, eles precisam ali ir pra frente e combater o tal grupo ali. Eles precisam ir combater ali e tal. E, inclusive, ele disse que ele estava bastante indignado com o fato de ninguém ter apontado ali na hora da formação da zona de risco a cobrança sobre o que o Felipe fez com a Lisiane, sobre não votar no Rideu na indicação, na forma, na cobrança que ele fez ali, para a Lisiane aceitar a indicação que a Anne queria. Porque, segundo o que o Guipa falou, isso seria uma forma de pressionar a Lisiane. E a Lisiane, porque ela não queria ir no Rambo. Querendo ou não, ela não tinha um embate muito forte com o Rambo. Ela tinha um embate maior ali com o Rideu, ela tinha maiores problemas com ele e tal. E aí depois, eles também começaram a falar do Breno, enfiaram também a briga lá deles com o Breno. Eles disseram ali que o Breno chamou eles de rei do ao vivo e tal, perguntando se ele foi bem na votação, enfim. Eles falaram de várias coisas, isso foi o maior destaque que eu consegui trazer, gente, porque foram horas de conversas ali entre os dois, tá? Horas de conversas ali. E aí depois a dona Geni também teve uma briga com a Anne ali e tal. E aí a dona Geni disparou pra ela que ela odeia gente falsa, gente hipócrita. As duas conversaram ali. A Anne perguntou pra dona Geni se a dona Geni havia falado mal dela, já que o Fernando tinha ouvido uma conversa entre a dona Geni e o Céu. E aí a dona Geni negou que tivesse falado mal da Anne, só que a Anne falou que ela viu o vídeo, então sim, era verdade, o Fernando não estava mentindo, que ela viu. E aí ela disse que ela apenas desabafou com o Céu o que ela estava sentindo naquele momento, porque ela estava muito triste com a atitude da Anne, que ela não queria ter falado mal da Anne, mas ao mesmo tempo ela estava muito chateada e tal. E aí ela aproveitou o momento e disse que o Fê era muito falso, muito hipócrita, e que ele desce a lenha na Anne o tempo todo, e que por isso ele faz todo tipo de fofoca. Inclusive, ela chamou o Fê de subterrâneo, e que ela estava cansada de ser palhaça, ela estava cansada ali, inclusive das histórias que o Fê inventa para criar intriga. E aí depois ela foi falar com a Haddad, aí ela foi reclamar com a Haddad, e ela foi dizer que o Fê tinha criado uma fofoquinha para deixar ela de mal com a Anne. E aí ela falou isso ali, que ela tava com ódio do Fê, que o Fê tinha virado a cara para ela, que tinha inventado ali histórias para criar intrigas para ela e tal. Então ela ofendeu ali o Fê de tudo quanto era jeito, disse que o Fê era uma pessoa falsa, hipócrita, que o Brasil estava vendo, que o Brasil ia julgar e tal. Enfim, aquela mesma coisa chata de sempre da dona Geni com o Fernando. É aquela mesma coisa que não sai do lugar, né? Vocês já perceberam que a maioria das brigas na Grande Conquista não saem do lugar, são sempre a mesma coisa. No fim, ela terminou com aquela frase clássica de sempre: Brasil tá vendo, Brasil sabe do que tá acontecendo. E aí depois, teve um outro momento ali que o Céu estava conversando com a Anne e disse ali que ele estava certo sim em ter vazado a conversa que a Anne teve com o Rideu. E segundo ele disse que ele fez isso sim de propósito, que ele fez isso com orgulho, inclusive, porque ele fez isso para proteger o Rideu, porque ele considera que dessa forma ele salvou a Anne da falta de consenso com a Lisiane, o que fez com que ela evitasse de perder 10 mil reais e que também evitou com que tivesse maiores problemas
Ela também enfrentou ali a Tati para que ninguém falasse mais dos outros problemas ali e tal, para que ninguém soubesse que ela seria indicada da zona de risco e tal. Ele falou que ele tinha maior orgulho de ter feito o que ele fez, sim, que ele fez de propósito, que ele fez para modificar o jogo, sim, que ele fez porque ele quis, que ninguém obrigou e tal. Ele fez mesmo. E aí a Tati ficou ali completamente desnorteada, né, com o comentário do Céu. Eu juro pra vocês que às vezes eu nem entendi o que o Céu quis dizer quando ele enfiou a Tati ali no meio, né? Como se a Tati soubesse que ela seria indicada ali pra zona de risco. Eu acho que nessa vez a Tati não seria indicada de qualquer maneira. Mas enfim, ele deu um jeito de enfiar a Tati aí. E aí, um pouquinho antes da prova da virada começar, o Guipa estava conversando com a Anne e ele estava dizendo ali sobre o blefe, porque estavam falando que blefe, mentira e tal, era uma coisa ruim. E ele explicou para a Anne e para o Breno que a razão, o Breno, aliás, explicou ali a razão dele ter blefado sobre algumas coisas, sobre qual era o tal do segredo que havia entre o Breno e o Caio, sem que ele realmente soubesse a verdade, sem que ele realmente soubesse do que se tratava. E ele disse que fez isso sim para movimentar o jogo, que ele fez isso para movimentar as coisas, para ele colher mais informações, mas que ele não fez isso para prejudicar ninguém. Ele fez isso só para colher as informações que ele precisava. Segundo o que ele disse, ele explicou essa diferença, ele disse que na visão dele, a mentira é algo que vai prejudicar alguém, e ele não prejudicou, ele não quis prejudicar ninguém, ele apenas quis escolher informações, e por isso ele repassou uma informação equivocada com o intuito de obter a informação verdadeira que ele estava querendo. E no fundo, ele conseguiu. E aí a Anne até questionou, mas isso não seria mentira e tal? E aí sim, mas tem a diferença ali de fato que ele fala. Uma coisa é você mentir ali com o intuito de você prejudicar. Outra coisa é você usar uma mentirazinha ali no intuito de você conseguir aliviar um pouquinho a sua barra. Todo mundo já fez isso em algum momento da vida. Você usar isso aí para você conseguir alguma coisa não é eticamente errado. Eticamente errado é você fazer o que o Rambo fez, que já já a gente vai chegar aí. E aí depois dessa pequena conversa que ela teve com ele e tal, ela falou ali sobre que ficou parecendo ali que ela tinha vazado a informação, que ficou parecendo que ela tinha vazado a informação toda ali sobre a formação da zona de risco. Ela falou isso ali pro Breno, falou isso aí pro Guipa também, que ficou parecendo que depois de tudo que tinha acontecido, que tinha sido ela que tinha passado essa informação sobre as histórias ali, de quem eles indicariam e tal. Então ela estava muito chateada com tudo que estava acontecendo e sobre a forma como tudo reverberou dentro da casa. Então ela mostrou que realmente estava muito mexida com toda essa situação. Então, esse aí foi o resumo das últimas 24 horas antes da prova da virada. E aí a Raquel entrou ali, chamou todos eles, perguntou ali como é que estavam os três para a prova da virada, a Anne, o Fernando, o Rambo e tal. Chamou todos eles para irem para o estúdio para a prova da virada. Do que se tratava a prova da virada, né? Eu tenho que te contar mesmo que a prova esteja anulada, tá? A prova da virada era basicamente uma prova de conhecimentos gerais, em que eles tinham que acertar ali algumas questões que envolviam tempo. Períodos de tempo, na verdade. Não necessariamente um tempo certo, mas períodos de tempo. Tipo, havia uma pergunta sobre determinado acontecimento ou determinado evento, e aí eles tinham que dizer aonde esse determinado evento se situava em um período. E aí esse período ia de 1980 até 2020. Então eles tinham só isso que fazer. E a partir daí eles tinham aí, como vocês estão vendo, uma bancadinha cheia de gavetinhas. Haviam 6 gavetas, das quais apenas 3 gavetas tinham ampulhetas.
Dessas 3 ampulhetas, quem tirasse as 3 ampulhetas ia perder as vidas e estava eliminado. Venceria quem sobrasse com pelo menos uma ampulheta válida. Essa era a prova, gente, não tinha nenhuma dificuldade nessa prova. E aí vocês percebem como é que estava distribuída as ampulhetas em cada uma das gavetas. A Anne estava na gaveta A, na gaveta D e na gaveta E. O Fernando estava na gaveta B, na gaveta E e na gaveta F. O Rambo estava na gaveta A, estava na gaveta C e estava na gaveta F. Lembra que eu falei para vocês que não era tão difícil assim ele mexer nessas sequências? Porque de fato não era tão difícil mesmo. Até porque, né, a própria prova acabava fazendo com que você mexesse nessas sequências. E aí o sorteio, a Anne começou primeiro, depois o Fernando e por último o Rambo. Ou seja, a posição onde o Rambo jogava o favorecia demais. Então, cada vez que eles abrissem ali, que eles acertassem a resposta, eles iam abrir as gavetas dos seus adversários. E aí, se eles acertassem aonde estavam as ampulhetas, os adversários iam perdendo as vidas até que um fosse eliminado. Agora, se a pessoa errasse, a pessoa ia abrindo a própria gaveta, até que ela achasse uma ampulheta e ela própria fosse eliminada do jogo. Só isso aí, não tinha muita dificuldade. A prova era bem simples mesmo, tá? É uma provinha simples. E aí eles iam ter que ir preenchendo essa linha do tempo aí, que vai de 1980, como vocês estão vendo ali no canto esquerdo da tela, até 2020, como vocês estão vendo no canto direito da tela. Só isso aí, gente. Não tinha muita dificuldade, não. E aí a Anne foi a primeira a jogar e ela escolheu logo cultura pop. A pergunta dela logo foi sobre Gangnam Style, o lançamento da música em Gangnam Style, do Psy. E aí ela pensou ali, ela não lembrava exatamente qual foi o ano, mas ela lembrava que foi no período de 2011 a 2015. Então ela acertou, que foi entre 2011 e 2015. Então ela acertou logo de primeira aí e a resposta dela estava de fato correta. E aí ela já tirou uma vida do Fernando. E aí depois ela não tirou uma vida do Rambo. O Rambo continuou ali. E aí foi a vez do Fernando. Fernando foi e tirou diversos. A pergunta dele era sobre o Google. E aí ele tinha que definir ali qual foi o período em que a plataforma Google surgiu. Ele colocou que surgiu entre 1996 e 2000. Ele acertou que foi em 1998. E aí ele conseguiu tirar uma vida da Anne e conseguiu tirar uma vida do Rambo. E aí foi a vez do Rambo jogar. E aí que o negócio começa a complicar pro lado dele. O Rambo foi na primeira vez dele, já ali com uma certa malícia. Mas não foi dessa vez, tá? Que ele jogou lá a malícia pra cima da Raquel. Ele foi ali na pergunta de história. E aí nessa pergunta de história, olha aí o que ele coisou na tela. Qual era a pergunta da história? A Rainha Elizabeth se torna a monarca com o reinado mais longevo da história britânica. Essa era a pergunta dele. Qual foi o período que isso se tornou? E aí ele fez uma pergunta para Raquel o seguinte: qual foi o período? Aí a Raquel deu uma dica para ele. A Raquel não poderia ter dado essa dica para ele. E aí ele perguntou, mas era o fim do mandato e tal? Bom, reis não têm mandatos, né? Então já tá errado aí. Mas enfim, a Raquel deu essa dica para ele. E aí ele disse que ele não sabia, que ele realmente ia chutar a resposta. E aí ele chutou que foi alguma coisa entre 2011 e 2015. Chutou ali e acertou. Foi em 2015. E aí ele tirou mais uma vida da Anne e mais uma vida do Fernando, ficando ele ali com mais salvo com 2 vidas.
E aí foi a outra rodada, segunda rodada. Foi a vez da Anne, que foi sobre os Simpsons. A resposta ali, qual era a comemoração, qual foi o ano que os Simpsons comemorou 30 anos do lançamento da primeira temporada. A Anne disse que era 2006, quando na verdade era 2019. Então ela tinha que tirar, abrir uma gavetinha dela mesma, mas ela continuou no jogo. Então ela permaneceu no jogo. E aí depois foi o Fernando. E aí o Fernando respondeu uma pergunta sobre qual foi o período que o iPhone surgiu. O Fernando respondeu que o iPhone surgiu na década de 80. E aí, né, ele chutou, ele realmente não sabia que o iPhone tinha surgido em 2007. E aí ele abriu uma gavetinha dele, permaneceu ali no jogo, tá? Continuou totalmente no jogo. E aí foi a vez do Fernando, e aqui que foi o negócio que levou à invalidação da prova. Ele escolheu ali diversos e escolheu o jogo GTA V. Qual foi o ano que o jogo GTA V foi lançado? E aí foi a malícia da coisa. A Raquel fez um comentário durante a prova. Qual foi esse comentário que a Raquel fez? A Raquel, olha aí, o lançamento do jogo GTA V, quando foi? E aí, a Raquel falou que o filho dela jogava o GTA V. Então a Raquel deu uma brecha. E aí o Rambo foi muito esperto. O Rambo perguntou para ela quantos anos o filho dela tinha. E aí ela respondeu que o filho dela tinha 16 anos. E aí o Rambo disse que essa informação tinha ajudado muito ele. Foi aí que o cara roubou a prova, porque ele não podia ter perguntado isso para Raquel. Ele não podia ter usado esse comentário e foi malicioso a forma como ele usou. Mas assim, se ele sabia ou não sabia a resposta, gente, isso foi irrelevante no momento. Porque ele assumiu ali no palco, tá? Ele assumiu no palco que a informação que a Raquel deu para ele foi beneficiante. Ele se beneficiou dessa informação. Ele falou isso no palco. Tanto assim que ele falou, depois ele disse ali e tal, e chutou que foi 2013, que foi alguma coisa entre 2011 e 2013. Então foi assim que ele ganhou a prova da virada, em cima desse comentário que a Raquel fez sobre o filho dela jogar bastante GTA. E a Raquel ter dito que o filho dela tem 16 anos. Foi assim, tá? Foi assim. Ele foi na malícia. Ele fez essa coisa na malícia. Então a resposta correta era de fato 2013. Ele chutou em 2013. E aí ele tirou uma vida da Anne, chutou a letra A, tirou uma vida dela e tirou uma vida do Fernando também, indo lá na letra F, que também era uma coisa assim, né? Como eu falei para vocês, não era tão difícil dele chutar que seria essa letra, bastava ele ir nas sequências. E aí ele venceu a prova da virada, venceu ali a prova da virada. E aí quando eles voltaram para a mansão, na hora ali que a Raquel entrou e perguntou para ele quem ia virar, como é que ele ia virar esse jogo. Ele disse que ia ali olhando, né, para quem ele ia colocar, olhou ali pro Guipa, olhou ali para trás e tal. E aí no fim ele deu pro Haddad. E aí a zona de risco ficou naquele primeiro momento entre o Haddad, a Anne e o Fernando, naquele momento. Porque quando terminou ali, a internet já questionou a prova no momento em que ela estava acontecendo, que foi justamente o momento em que o próprio Rambo, lá no palco, gente, eu tô falando no palco, eu não estou falando só do momento lá que o Fernando e a Anne reclamaram dentro lá da mansão enquanto eles estavam se trocando. Isso foi tanto que chegou uma hora que a própria Record cortou isso lá no Play Plus. Eles não passaram esse momento todo. Tem um trechinho, tem um corte disso rolando no X,
em que eles mostram que a Anne e o Fernando estavam conversando lá no quarto, enquanto eles estavam trocando de roupa. E nesse momento que eles estavam trocando de roupa, o Fernando pegou o microfone e disse assim, que na hora que eles estavam voltando, o Rambo havia admitido que, assim, a resposta que a Raquel deu sobre o filho dela havia, sim, favorecido ele. Então, que aquela prova não era válida. O Rambo falou isso. Se o Rambo falou isso, a Anne também falou que a moça da produção ali, que estava guiando eles, também ouviu a mesma coisa. Então, isso foi o maior bafafá nas redes sociais, rolou ali tudo. Quem estava vendo o R7 viu ali que tinha um banner enorme escrito votação cancelada, por causa do que o Rambo havia dito. E aí, pouco tempo depois, a produção mandou todo mundo para a sala. Por que a produção mandou todo mundo para a sala, né? A gente já ficou pensando, tem alguma coisa errada aí, né? E aí a Raquel entrou ali depois que a formação da zona de risco tinha acontecido. E aí a Raquel mencionou, e ela foi bastante clara, durante a execução da prova da virada, o Rambo se aproveitou de um comentário dela e fez uma pergunta em cima deste comentário dela que pode ter sido benéfico para ele. Por causa disso, para manter a lisura do processo, a prova da virada foi cancelada e, com isso, a zona de risco não teria mais virada. Então, o Haddad devolveu o colar ali para o Rambo, devolveu, porque, afinal, o Haddad não estava mais na zona de risco, e o Fernando e a Anne começaram ali a dizer que o Rambo havia roubado a prova. E aí a Raquel falou com o público de casa, pediu desculpas pelo que tinha acontecido e anunciou que a nova zona de risco era essa: Anne, Fernando e Rambo. A partir daí, começou a maior confusão lá dentro da casa, porque o Guipa não se conformou com essa atitude do Rambo. Disse que o Rambo não era a primeira vez que estava roubando provas ali dentro, que o Rambo roubava, sim, provas ali dentro, que o Rambo fez ele duvidar do caráter dele, fez todo mundo ali dentro duvidar do caráter dele, que o Rambo fez ali todo mundo cair em cima dele, fez todo mundo duvidar ali do caráter dele, citou o que tinha acontecido na vila, que não era a primeira vez que o Rambo fazia isso lá dentro, que o Rambo já fez várias outras vezes ali e tal. E aí ele começou a gritar e disse ali que o Rambo era essas coisas, e depois ele disse, tá cancelada a luta, não vou lutar com você, você é que é mau caráter, você me fez duvidar do meu caráter, você ali. Aí a Anne pediu pra ele ficar calmo, pra ele pensar nos pais dele assistindo, porque ele podia decepcionar os pais dele e tal, e aí ele falou, por causa disso mesmo, meu pai assistindo, minha mãe assistindo, vendo eu duvidar do meu caráter, de tudo o que eu tava fazendo aqui dentro, vendo eu desconfiar de mim mesmo e tal, por causa dele aí, eu venho falando isso desde lá da vila, venho falando desde lá. E aí depois ele grita assim com o Rambo, cansei de você e tal. Então assim, né, a situação que eu acho que vai acontecer ou que pode acontecer, tá? Porque ainda tá muito nebuloso sobre como é que vai se dar o resultado dessa zona de risco aí depois de tudo que aconteceu. Eu acho, tá, que pode ser sim que o Rambo volte, tá? Pode ser que o Rambo volte. Não dá pra gente ter agora, neste primeiro momento, uma base mais concreta de respostas aí numa enquete. Porque assim, eu vou mostrar pra vocês a enquete aqui do canal, vou mostrar pra vocês, porque é a única enquete que eu tenho agora, neste momento aqui, que pode dizer assim pra gente qual é a opinião de vocês sobre quem de fato poderia permanecer nesse jogo, tá? É a única que eu tenho aqui disponível nesse momento que eu poderia usar aqui para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar aqui a enquete do canal. Olha só o que vocês estão me dizendo aqui. É o que vocês estão me dizendo, tá? É o que vocês estão opinando para mim neste momento. É o que vocês estão me falando.
Então eu vou mostrar aqui a enquete do nosso canal. Olha aí o que vocês estão me dizendo. Vocês estão me dizendo aqui que a Anne é que vai ser eliminada e que o Rambo vai voltar. São vocês que estão me apontando isso, tá? Pode ser que isso se confirme lá na hora, pode ser que sim, mas pode ser que não, tá? Pode ser que sim, o Rambo seja eliminado, porque muita gente que gosta da Raquel desde a Fazenda não gostou nem um pouco da atitude dele de ter ludibriado a Raquel. Muita gente ali não gostou mesmo do que ele fez e muita gente ali tá disposta a salvar o Fernando e salvar a Anne para eliminar o Rambo, para ele entender que ele fez errado ali. Então pode ser que a gente tenha uma surpresa hoje à noite, tá? Não dá pra gente cravar agora, 3 horas da manhã, quem vai ser eliminado. Mas a gente vai descobrir isso juntos hoje à noite, né? Na semana passada as enquetes diziam que o Guipa ia sair e o que aconteceu? O Guipa ficou. As enquetes estão dizendo que o Rambo pode ficar, pode ser que o Rambo seja eliminado, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.